bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, hoje nas nossas duas aulinhas nós vamos fazer freneticamente exercícios de ondulatória, a introdução ao estudo dos movimentos ondulatórios, bem como também a aplicação na refração e na reflexão dessas ondas. Vem com Titi, vem ser feliz. Queridos, estou aqui compartilhando o nosso primeiro exercício, que é o exercício de sistematização, ou seja, uma introdução ao estudo para a gente ficar tranquilo em relação a esse conteúdo. O número 5 do Sistematizando diz o seguinte: um marinheiro sentado na proa de seu barco observa que as ondas do mar chegam até ele a uma razão de 10 cristas a cada 25 segundos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a onda do mar ele tem aquele movimento senoidal, assim, correto? Então, o que acontece? Chegam a ele 10 cristas, uma crista, 2, 3, 4. Só que a gente sabe, queridos, que a distância entre essas cristas aqui é o nosso comprimento de onda, né? Evidentemente, o tempo gasto para sair de uma crista e chegar até outra crista é o nosso período. Então, o período desse exercício, que eu vou chamar de T, ele vai ser 10 cristas em 25 segundos. Então, vai ser 25 segundos dividido por 10 cristas. Porque a cada 25 segundos eu terei 10 comprimentos de onda. Então, o período, o tempo necessário para dar um comprimento, para fazer um movimento completo, vai ser 25 por 10, vai ser de 2,5 segundos. Isso aqui é o que nós chamamos de período da onda, né? Porque está chegando 10 cristas a cada 25 segundos. Sendo a distância entre elas 10 metros, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o comprimento de onda tem 10 metros, né? Porque a distância entre duas cristas é o comprimento de onda, né? Então, sendo entre elas a distância de 10 metros, eu estou falando que o comprimento de onda é 10 metros. Ele quer saber a velocidade de propagação. Querido, para a gente calcular a velocidade de propagação nesse exercício é fácil. A velocidade vai ser o comprimento vezes a frequência. Repare que eu não tenho a frequência, mas presta atenção, eu tenho o período. A frequência, por definição, é o inverso do período. Nesse caso, eu vou falar que a frequência é 1 dividido por 2,5. Multiplica por 10, a frequência é a mesma coisa que 10 em 25, simplificando por 5, é a mesma coisa que 2/5. 2/5 quer dizer que essa frequência aqui vai ser de 0,4 Hz por segundo, né? Então, a cada segundo, né, por segundo, 0,4 por segundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu jogar agora aqui, ó, a velocidade vai ser o comprimento, que vai ser 10 metros, presta atenção na unidade, vezes a frequência. E essa frequência é 0,4. O Hertz quer dizer por segundo. Então, a frequência é de 0,4 comprimentos por segundo, né? Então, essa velocidade vai ser 10 vezes 0,4, vai ser 4. Como a unidade é metros e hertz, a velocidade vai sair em 4 metros por segundo. Isso aqui é a resposta desse nosso primeiro exercício. Então, qual vai ser a velocidade de propagação dessa onda? Querido, a velocidade de propagação dessa onda vai ser de 4 metros por segundo. É fácil, não é difícil, mas eu preciso entender essas informações no texto. Eu preciso visualizar essas informações aqui no texto. Então, tenho certeza que você consegue entender esse exercício
sem grandes problemas. Porém, precisa entender o que é o período. É o tempo gasto para fazer um comprimento de onda, ou um movimento completo. Beleza? Frequência, o inverso do período. A velocidade vai ser o produto entre o comprimento e a frequência dessa onda. Está feito o exercício de número 5 da sistematização. Agora nós vamos fazer aqui, executar o exercício número 6, que envolve noção de gráfico, que também é muito importante para provas, né? Então vamos prestar atenção aqui no exercício de número 6. Uma fonte produz 120 oscilações por minuto. Então, isso aqui já é importante, né? Ele já produz 120 oscilações em 1 minuto. Oscilação, movimento completo. A baixa representação dessa onda foi captada em um determinado instante. Então, aqui está o movimento ondulatório. Repara que o Y está em metro e o X também está em metro. Ele pergunta, determine a amplitude dessa onda. Querido, eu olhei no gráfico, eu determinei que a amplitude desta onda é 3 metros. Thiago, por que a amplitude é 3 metros? A amplitude é a distância entre a crista e o ponto de equilíbrio. Isso aqui vale 3. 0, 1, 2, 3. Então, isso aqui vale 3. Ó. Certo? 0, 1, 2, 3. Então, esse pontinho aqui ó, vale 3. Ou a distância entre o vale e o ponto de equilíbrio. Aqui está o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui vale menos 3, olha lá. Eu consigo perceber que a amplitude é esse valor, ou para mais ou para cima. Para mais do ponto de equilíbrio, amplitude. Para mais do ponto de equilíbrio, menos a amplitude. Então, esse raciocínio para a gente aqui, ele é fundamental. E aí a gente consegue entender que a amplitude dessa onda vale 3 metros. Depois ele pergunta, o comprimento de onda. Querido, para a gente achar esse comprimento de onda, eu tenho que achar a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, não importa. Eu vou observar que esse pontinho aqui vale 2. E vou observar que esse pontinho aqui vale 10. Então, entre o 2 e o 10, eu tenho um comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda vai ser o valor 10 menos 2. Então, quer dizer que esse comprimento de onda aqui, ele vale 8 metros. Lembrando que o comprimento de onda pode ser a distância entre duas cristas, ou, se você preferir, olha, pode ser também a distância entre dois vales. Ou a distância entre 3 pontos de equilíbrio sucessivos, de 0 a 8, né, que são os pontos de equilíbrio ali sucessivos. Então, essas informações a gente precisa praticar a visualização. Correto? Beleza? Bom, depois vamos lá, ele quer a frequência e o período desta onda. Então, para a gente calcular a frequência, eu vou observar aquela relação ali, ó. Ele dá 120 oscilações por minuto. Então, para achar a frequência, eu vou falar que a frequência vai ser de 120 oscilações por minuto. No caso, um minuto tem 60 segundos. Então, quando eu coloco por segundo, essa frequência vai ser de 120 por 60. Essa frequência vai ser de 2 rotações por segundo. Nesse caso, seria 2 movimentos por segundo. A frequência do exercício vai ser 2 Hz. Então, ele faz 120 movimentos em 1 minuto. Então, é 120 rotações por minuto. Não existe rotação ondulatória, né? Mas existe movimentos por minuto. Nesse caso aqui, 1 minuto tem 60 segundos. 120 por 60 dá 2. Então, são 2 Hz. 2 movimentos por segundo. Lembre-se que por segundo quer dizer isso, né? Quer dizer Hertz. Querido, ele pediu a frequência F e o período. O período é o inverso da frequência. Então, nós vamos falar que esse período vai ser 1 dividido por 2. Se o período vai ser 1 dividido por 2,
eu vou chegar aqui, esse período, então, 1 dividido por 2 dá 0,5, então o período é de 0,5 o quê? Segundos. Quer dizer que eu gasto meio segundo para fazer um movimento ondulatório completo. Isso também é muito importante. E por último, né, não menos importante, ele pede então a velocidade dessa onda. Querido, velocidade de uma onda é o comprimento vezes a frequência. Nesse caso, os dados estavam todos no gráfico. O comprimento é 8 metros e a frequência é 2. 8 vezes 2 vai me dar 16. Então, nesse caso, essa velocidade vai ser de 16 metros por segundo. Essa é a velocidade dessa onda, 16 metros por segundo. O exercício é simples, mas eu preciso agora conhecer essas informações aqui no gráfico. E nem sempre isso vai ser tão fácil, nem sempre isso vai ser tão objetivo. Por isso que conhecer o domínio do gráfico num exercício de ondulatória é importantíssimo. Beleza, queridos? Tranquilo? Vamos ao próximo exercício da nossa aulinha. Bom, próximo exercício, o exercício de número 2, que diz o seguinte: os morcegos usam um sistema conhecido como ecolocalização para se orientar. Eles emitem sons que, ao se encontrarem com obstáculos, são refletidos de volta, ajudando-os a mapear o local. Sabendo que as ondas emitidas pelos morcegos têm velocidade de 340 metros por segundo e o comprimento na ordem de 0,4 centímetros, calcule a frequência dessas ondas. Querido, exercício mais fácil que esse não tem como. Eu sei que a velocidade de uma onda é o comprimento vezes a frequência. Só o que eu preciso entender? Que o exercício me deu a velocidade sendo 340 metros por segundo. E que o comprimento dessa onda é na ordem de 0,4 centímetros. Centímetro está na unidade errada, porque a velocidade está em metros por segundo. Então, eu tenho que passar centímetros para metro. 0,4 centímetros é 0,004 metros. Porque estava aqui, ó, centímetro, decímetro, metro. São duas unidades para a esquerda. Então, vai ser 0,004 metros. Evidentemente que agora eu vou substituir ali. A velocidade, então, vai ser 340 metros por segundo. O comprimento vai ser 0,04 vezes a frequência. Repara que se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar que a frequência, então, vai ser 340 metros por segundo, dividido por 0,004, que é o valorzinho que a gente colocou ali. Vou multiplicar por 10, 100 mil. Multiplicando por 1.000 vai ficar 340 mil dividido por 4. Opa, fiz essa continha, eu vou chegar então que a minha frequência, então, vai ser de 85 mil hertz. Então, quer dizer que a onda produzida pelo morcego vai ter uma frequência de 85 mil hertz. Essa é a frequência da onda emitida por esse morceguinho. Claro que a velocidade vai ser a velocidade do som, 340 metros por segundo, né? E nesse caso ele me deu o comprimento da onda. Então, para calcular essa frequência é fácil, basta fazer a equação fundamental desta onda. Beleza, tranquilo, fácil, né? Vem em mim lá na hora da prova, porque é bem objetivo esse exercício. Bom, quarto exercício da nossa aula também envolve uma noçãozinha de gráfico, que é importante, que é o exercício de número 8.
A figura abaixo mostra uma onda propagando-se em um meio físico. A frequência da fonte geradora da onda é de 300 Hz. Bom, então ele já me deu, né, que a frequência da onda é de 300 Hz. Se ele já me deu a frequência, beleza, é importante. Calcule a velocidade de propagação dessa onda e a sua amplitude. Querido, presta atenção. É bem objetivo e bem prático aqui, né? Eu consigo perceber algumas coisinhas. Primeiro, a amplitude. A distância entre uma crista e um vale é 20 centímetros, ó, entre a crista e o vale. Então, isso aqui é 20 centímetros. Isso aqui é como se eu tivesse uma amplitude para cima, A, e uma amplitude para baixo, que é A. Ou seja, eu estou falando que o dobro da amplitude é 20 centímetros. Se o dobro da amplitude é 20 centímetros, eu estou chegando que a amplitude, então, dessa onda é de 10 centímetros. Pô, beleza. Isso aqui é a amplitude. A amplitude, ela é importante. Eu preciso analisar essa amplitude e é isso que eu fiz, que ele me pediu essa amplitude. Agora, além da amplitude, ele quer saber agora a velocidade. Para a gente chegar na velocidade, eu tenho que conhecer o comprimento. O comprimento, eu vou bem devagarzinho, presta atenção, daqui até aqui é uma onda inteira. E daqui até aqui, entre uma crista e um vale, é meio comprimento de onda. Então, o que eu posso falar aqui, meninos? Olha, presta atenção. Aqui eu posso falar que eu tenho um comprimento de onda e meio. 1,5 do comprimento é 30 centímetros. Porque, olha, a distância entre uma crista e um vale é um comprimento. A distância entre dois vales ou duas cristas, né, é um comprimento. Então, no caso que a distância entre dois vales é um comprimento. A distância entre esse vale e esse pontinho de crista aqui é meio comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um comprimento inteiro mais meio comprimento, que vale 30 centímetros. Então, um comprimento e meio é 30. Nesse caso, o comprimento, então, vai ser 30 dividido por 1,5, ou seja, vai ser 300 dividido por 15. Isso é suficiente para a gente chegar, então, que o comprimento de onda vai ser de 20 centímetros. Pô, Thiago, beleza, bacana. Então, ele vale 20 centímetros. Outra forma de você entender é que agora aqui você vai ter 4 pedacinhos iguais. Ó. 1, 2, 3. Na verdade, 3 pedacinhos iguais, né? 1, 2, 3. Então, você vai falar que cada pedacinho é 10. 10, 20, 30. Daqui até aqui são 2 pedacinhos, seriam 20. Também é uma forma de entender isso de forma bem objetiva. Beleza? Queridos, se eu calculei esse comprimento de onda, agora eu vou calcular a velocidade. Por quê? Porque a velocidade é o comprimento vezes a frequência. Então, a velocidade vai ser 20 vezes a frequência. A frequência o exercício me deu. A frequência é de 300 Hz. 20 vezes 300, a velocidade é de 6.000 centímetros por segundo. Agora, por que saiu em centímetro? Saiu em centímetro porque a frequência foi dada por segundo e o comprimento estava em centímetro. Se você quiser transformar isso depois para unidade de metro, pode ser feito sem problema nenhum. Querido, beijo do Titi, até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.